meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês um dos meus devocionais, compartilhar com vocês uma palavra de Deus para te despertar, para te abençoar, abençoar a tua semana no nome do Senhor Jesus e para te despertar para as coisas do alto, para as coisas espirituais. Despertar você a buscar a Deus e ter com Ele um relacionamento íntimo. Amém? No Maná de Graça dessa semana eu quero falar a respeito das intenções do coração. Mas antes, como eu tenho falado muito nesses últimos vídeos a respeito de promessas de Deus, eu quero lembrar você que o melhor do Senhor ainda está por vir. E o melhor do Senhor é o cumprimento dessas promessas. Então, creia, persevere, confia no Senhor, porque nenhuma das palavras que o Senhor te deu vai cair por terra. Todas irão se cumprir e o nome do nosso Deus vai ser glorificado na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Para a gente falar das intenções do coração, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 2, que diz o seguinte: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Tem uma tradução da palavra de Deus que diz assim: você pensa que tudo que faz está certo, mas Deus julga as suas intenções. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, depois que Samuel já tinha ungido Saul como rei de Israel, depois que Deus já tinha rejeitado Saul como rei, porque ele andou na contramão da direção que Deus havia lhe dado. Deus chama ali no verso 1, Samuel, e diz assim: até quando você vai ter dó de Saul? Eu quero que você vá a Belém, na casa de um homem chamado Jessé, porque eu me provi de um rei dentre os seus filhos. Então Samuel foi a Belém, na casa desse tal Jessé, para ungir um rei como Deus havia lhe dito. Quando ele chegou lá, o primeiro filho de Jessé que lhe foi apresentado foi um homem forte de boa aparência chamado Eliabe. Quando Samuel viu Eliabe, ele já pensou logo: está diante de mim o rei a quem o Senhor escolheu. Porém, imediatamente Deus começou a falar com Samuel, dizendo para ele o seguinte: olha, desse eu não me agradei, e não é esse o rei a quem eu escolhi. Não atente para a sua aparência, Samuel. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo aquilo que está no coração. Então, meu amado, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui no capítulo 16 de Provérbios, no versículo 2, nessa semana, é que o Senhor não atenta somente para aquilo que nós estamos falando, nem para aquilo que nós estamos fazendo. Ele está olhando diretamente para o nosso coração, porque além de tudo que nós fazemos, o que está aparente para os olhos, Deus também está enxergando as intenções do nosso coração. E eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele não abençoa aquilo que Ele ouve, Ele não abençoa aquilo que Ele vê, Ele abençoa a intenção que está no nosso coração. Quando Ele percebe que a nossa intenção é boa, que a nossa intenção não é comprar o favor dele, como muitos vêm fazendo, querido. Muitas pessoas têm trazido grandes ofertas aos altares. Muitos líderes, pastores, têm levado as pessoas a trazerem grandes ofertas aos altares com a promessa de que Deus vai dar 100 vezes mais. Deus pode fazer? Pode fazer. E Deus faz. Deus não vai fazer quando a tua intenção é só barganhar com Ele. Porque a palavra de Deus, num verso que eu cito muito aqui no canal, que é o verso 4 do capítulo 37 de Salmos, que diz lá: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muitas pessoas entendem que eu vou fazer algo que o Senhor gosta e Ele vai dar aquilo que eu preciso. E não é assim que funciona. Nós precisamos viver a palavra de Deus, querido, porque isso daqui é bom para nós, porque viver essa palavra, crer no Senhor Jesus, mais do que coisas, nós iremos alcançar um bem que não pode ser comprado
por dinheiro, que é a vida eterna. Então, todas as vezes que alguém ora, todas as vezes que alguém serve, que alguém faz alguma coisa, que alguém traz uma oferta ou entrega dízimo, que alguém sobe para pregar uma palavra de Deus no altar, quando alguém fala de Deus, quando alguém levanta a mão para cima em qualquer lugar, em público ou não, Deus vai ver o ato, vai enxergar o ato dele fazendo, porém Deus está percebendo mesmo e interessado mesmo na intenção do seu coração. Qual que é a intenção que está levando ele a fazer aquilo, querido? Se a intenção é glorificar o nome do Senhor, se a intenção, querido, que ele está fazendo aquilo ali é pela sua gratidão ao Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por ele, querido, Deus vai olhar para aquele sacrifício que a pessoa está fazendo, aquela oração que a pessoa está fazendo, aquele louvor que a pessoa está cantando, e Deus, ele vai aceitar aquele sacrifício. Quando Deus aceita o sacrifício, significa que ele se agradou de quem está fazendo o sacrifício. Aí, cumpre-se a palavra que está escrita lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, meu amado, a mensagem de Deus para você nessa semana é: cuida das intenções do teu coração. Muitas pessoas, querido, elas não oram. Muitas pessoas não leem a Bíblia, muitas pessoas não saem de casa para ir na igreja, inventam um monte de situações para não congregar, aceitam conselhos, ensinamentos, querido, que não tem nada a ver com a palavra de Deus para poder justificar a sua falta na igreja, na congregação. Muitas pessoas nem se lembram que Deus existe, mas é só elas passarem alguma situação difícil, elas começam a orar, elas começam a buscar a Deus, elas acham o caminho da igreja, e muitas vezes a intenção do coração dela não é se converter de verdade ao Senhor, a intenção dela é só comprar o favor de Deus. A intenção que está no coração dela é só buscar ao Senhor para tentar agradá-lo e comprar o favor. Falar: eu vou te dar isso daqui porque eu estou precisando. Muitas pessoas fazem isso, mas o que precisa acontecer, querido? A intenção precisa ser a intenção correta. E a intenção, meu amado, não pode ser de comprar o favor de Deus. A intenção tem que ser de glorificar o nome do nosso Deus. E o nosso Deus só é glorificado, querido, quando nós vivemos a palavra dele, independente do momento que vivemos, independente das situações difíceis que a gente está passando. A gente precisa se apegar com ele e glorificar a ele. Um exemplo dentro da palavra de Deus é um homem chamado Jó. Ele tinha tudo. De um dia para o outro, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo que possuía, ficou doente. Mas a palavra vai dizer ali que em tudo isso ele não pecou contra Deus. Quando ele tinha, ele buscava a Deus. Quando ele não tinha, ele continuou buscando a Deus e glorificando a Deus. Essa é a intenção perfeita, querida, essa é a intenção correta. E porque Jó tinha intenções puras, intenções de glorificar o nome de Deus, lá no capítulo 42 de Jó, no versículo 10, vai dizer algo muito interessante que eu quero ler com você, e diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém, meu amado? A intenção de Jó não era nem restituir o que ele tinha perdido. A intenção de Jó não era barganhar com Deus. A intenção dele era servi-lo. E quando ele ora pelos seus amigos, querido, ele não tinha nada, até doente ele estava. Ele ora pelos seus amigos, ele intercede junto a Deus pelos seus amigos. Que coisa mais maravilhosa, querido, mais maravilhosa. Quantas pessoas
pensam todos os dias de se afastar de Deus porque as coisas estão ruins. Esse homem não. As coisas, quando ele tinha, ele sacrificava ao Senhor. Quando ele não tinha, ele não se negou a fazer a vontade de Deus. A intenção do seu coração em agradar a Deus era pura, querido. E é esse o desejo de Deus para mim e para você, que as nossas intenções para com Ele sejam puras. Amém? Não adianta a gente querer camuflar isso daí, porque Ele vê o que fazemos, Ele recebe o que fazemos, mas Ele também vê a intenção do nosso coração e também recebe essa intenção. E Ele não nos abençoa pelo que fazemos ou pelo que falamos. Deus nos abençoa pela intenção que nós estamos tendo naquela situação, naquilo que estamos fazendo para Ele. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida nessa semana. Não queira barganhar com o Senhor, que a tua intenção seja pura para com Deus e Ele vai acrescentar todas as outras coisas. Tudo que você precisa vai chegar até você para que o nome dele continue sendo glorificado e exaltado na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meu querido Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, Pai, por termos a oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra, Senhor. É certo, Pai, nós, quando julgamos os nossos caminhos, nós consideramos todos eles puros, limpos. Nós julgamos que aquilo que fazemos está certo, Senhor Deus. Mas hoje aprendemos que o Senhor julga as nossas intenções, o Senhor pesa os espíritos, o Senhor vê qual é a motivação do nosso coração. O Senhor sabe o que é que está nos levando a fazer determinado sacrifício, a fazer determinado serviço, ó Deus, a orar a Ti, Senhor Deus, a cantar um louvor a Ti. O Senhor sabe qual é a intenção, meu Deus. E o Senhor não nos abençoa somente pelo que fazemos, mas principalmente por causa da intenção que está nos levando a fazer aquilo. Senhor, sabendo disso, nós reconhecemos que sozinho nós não damos conta de fazer, Senhor. Nós precisamos de Ti. Então toma a minha vida, toma a vida do meu irmão, toma as nossas vidas, Senhor Deus, e ajuda-nos, ó Deus, Pai, a ter intenções puras diante do Senhor, Pai. No nome de Jesus, eu quero interceder pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu não sei como ele está, Senhor Deus, eu não sei como ele está começando essa semana, se ele está bem, se ele tem muitos problemas para resolver. Eu não sei se ele está, ó Deus, bom, Senhor Deus, ou se está doente, eu não sei. Mas o Senhor sabe, e eu quero, Senhor Deus, enviar a ele uma palavra de bênção, Senhor, para que, ó Deus, os céus se abram sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e que, ó Deus, o teu nome seja de forma tremenda glorificado na bênção que o Senhor trará sobre a vida dele, Senhor Deus, e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Continua conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado. Não basta somente servir, não basta somente dizer que é de Deus ou cantar uma música de louvor a Deus. Nós temos que ter intenções puras nos nossos corações. Amém? Então, no nome de Jesus Cristo, que nessa semana o Senhor olhe para você e enxergue em você intenções puras e te abençoe a tua casa e abençoe a tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, se você não está inscrito aqui no meu canal, mais uma vez eu te peço, se inscreva, meu amado, e compartilhe essas mensagens com as pessoas que você conhece, com as pessoas da tua família, os teus amigos, teus colegas de trabalho. Peça para eles também se inscreverem aqui e você vai estar abençoando muito a minha vida. Amém? Querido, grande abraço, Deus abençoe e até semana que vem, no nome de Jesus.